R$ 1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Eu não tô aqui pra te mostrar só os meus resultados, eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método e também tá tendo muito resultado trabalhando pela internet. Dá uma olhada aqui, ó, no celular dele, hein? Ele vai abrir aqui o celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar e ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. 1 mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Começando mais uns 60 segundos do Benja. No Arena SBT ontem, só eu falei que a final seria Palmeiras e Flamengo. Falei, o Palmeiras vai passar. Sabe por quê? O Abel Ferreira, até concordo que nas entrevistas ele é chato, ele nunca admite que perdeu, mas o cara conhece de futebol. Ele é retranqueiro, ele é covarde. Eu não acho. Ele é um estrategista, cara. Ele é um estrategista. E eu falo sempre isso, o Palmeiras é um time difícil pra caramba de jogar, de enfrentar. É um time chato. Hoje foi uma prova disso. E o Atlético Mineiro me parece que já vem perdendo gás aí um tempo. Time nervoso, afobado, afoito, desesperado. E o Felipe Melo, que partidaço. O Felipe Melo tomou conta do jogo hoje. Se bobear, foi a melhor partida do Felipe Melo até hoje no Palmeiras. Líder, tomou conta do jogo. Entendeu? Então, vocês pediam, tem que mandar embora, o torcedor do Palmeiras tem que mandar embora o Abel Ferreira. Tá aí, entrou pra história. 2 finais seguidas de Libertadores e pode ganhar de novo. 180 minutos, imaginava esse cenário, imaginava esse contexto. E por mais que tenha deixado uma impressão horrorosa, e eu concordo com quem colocar que as duas equipes, elas ficam devendo do ponto de vista da qualidade do jogo, do desempenho mesmo, do que elas se propõem a fazer. No lado do Palmeiras, eu acho que se propõe a fazer menos do que o grupo pode entregar. E no lado do Atlético, eu acho que você até tem uma leveza de ideias, de liberdade para esses caras, mas eles são... E o Pedrinho fala muito do instintivo, né? Fica muito a cargo dos atletas. Eles são aleatórios em vários momentos dentro do jogo. E isso pesa contra uma equipe que precisa jogar contra um adversário posicionado para se defender. O Atlético tem dificuldade em encontrar espaços, né? Isso ficou claro mais uma vez dentro dos 90 minutos. O que parece é que o Atlético é um time bom na trocação, né? E o Palmeiras, a gente já dizia depois do primeiro jogo que o segundo jogo tinha ficado muito a característica do Palmeiras, né? Do que o Palmeiras mais gosta de fazer, que é se defender e explorar a velocidade. E o gol sai assim, né, Pedrinho? É um gol bem típico desse Palmeiras do Abel. Uma ligação direta, explorando a velocidade dos seus jogadores da frente. O Gabriel Veron, no primeiro toque da bola, faz uma jogada importante ali, ganha do Nathan Silva. E dali saiu o gol do Dudu, que até então, pelo menos pra mim, estava apagadão no jogo, né, Pedrinho? Boa noite, prazer tê-lo conosco aqui no Troca. Beleza, Diniz, Rafa, amigos do Troca. Eu acho que vocês foram cirúrgicos, é isso aí. A questão do Abel, a gente vai ter que começar a avaliar em cima do que é a essência do Abel e não do elenco do Abel. Porque existem duas coisas, o que o elenco te dá como característica e qual é a característica do seu treinador. O elenco do Palmeiras, principalmente no meio campo para frente, ele te dá muitas alternativas para você ser um time muito mais agressivo ofensivamente. Mas a essência do Abel, o trabalho do Abel, é aquele trabalho que primeiro ele arruma atrás para depois organizar na frente. Então, ele potencializa muito mais o setor defensivo e hoje ele foi muito bem, na minha concepção, porque ele desce com uma linha de 5, tirando a amplitude do Arana, né, batendo o Marcos Rocha com enfrentamento direto com o Arana, e ele congestiona o meio de campo, né, para tirar esse jogo por dentro de infiltração, já que tinha Nacho, tinha o Hulk, o próprio Zaratio, que ele joga na direita, mas faz a diagonal para dentro. E aí ele congestiona com o Felipe Melo, com o Danilo, com o Dudu, com o Veiga. Então ele bloqueia e joga muito próximo, tirando a característica do Hulk, né? Que quando joga sem o Diego Costa é o cara que flutua.
né, para criar o espaço. Ele não deu nem esse espaço. E dentro da proposta que é o Abel, ele se comportou muito bem. E vocês foram perfeitos. Eu acho que o Palmeiras, individualmente, ele tem capacidade para jogar de outra forma. Mas da forma que o Abel enxerga futebol, ele foi preciso. E o Atlético, me alongando um pouquinho, eu acho que ele se aproxima muito do que é o Flamengo na questão de liberdade, do jogo intuitivo, de jogar com muitos jogadores dentro do campo adversário, mas tem alguns princípios de jogo para esse tipo de modelo que não são ajustados. E aí a gente fala de bola descoberta e bola coberta. Você tem a saída com o goleiro do Palmeiras, né, com Everson, sem pressão, com a linha alta. Já tinha entrado o passe antes do gol do Verón, já tinha entrado um passe no Rony, que ele bate cruzado. Posicionamento corporal dos dois zagueiros, principalmente, completamente equivocados. E no gol do Verón, se você reparar, o Alonso sai para adiantar, para tentar fazer uma linha de impedimento, né? E o Natan acompanha o Verón e perde na velocidade e na força. Então não existe coordenação nos movimentos e não existe critério, não existe gatilho para aquilo que você vai fazer. Então são duas equipes que individualmente podem jogar muito mais pela característica, mas são mais reféns do que seus treinadores pensam. Para que semana, imagino que deve ter sido para o Abel, né? Uma semana dificílima para ele, porque ele viria de um clássico, um jogo ruim, na ida da semifinal da Libertadores, em casa, não consegue fazer um placar que te deixasse com vantagem para o jogo da volta no Mineirão. Aliás, uma disparidade, né? Porque a gente não teve torcida no Allianz Parque, no jogo da ida, e hoje o Atlético contou com a torcida dele no Mineirão, já viu uma disparidade aí. E no jogo sem torcida em casa, o Palmeiras não consegue aproveitar o fator casa. Empata em 0-0, leva o jogo para a decisão do Atlético diante da sua torcida. E o Palmeiras vai para o jogo seguinte, um clássico contra o Corinthians, perde o clássico, e o Abel vai ainda mais pressionado para esse jogo contra o Atlético e consegue a classificação. O time está de novo na final da Libertadores. Que semana, né? Não deve ser fácil ser treinador de futebol, hein, Rafa? Longe disso. O Muricy, que trabalhou muito tempo com a gente, falava isso, né? Apesar do auxiliar, apesar de pessoas de confiança, é uma posição muito solitária, né? E isso é muito complicado de se administrar. Você acaba ficando isolado e bombardeado por todos os lados. Não à toa a imagem do fim do jogo, após o apito final, quem estava acompanhando a transmissão teve a oportunidade de ver. Foi contido, né? Por pessoas ali do entorno. Para quem não viu, né? Para quem não viu, é uma imagem do Abel correndo em direção à câmera, muito nervoso, querendo extravasar, e ele é contido pelo pessoal ali da equipe do Palmeiras e tal. Falou, calma, Abel, não vai para cima da câmera não. Mas estava com raiva de alguma coisa, claramente, né? Mas eu tô na linha do que o Pedrinho coloca. Bem ou mal, dentro do que o Abel acredita, ele é um treinador muito preciso, assim. Tanto nas estratégias, é claro, não estou falando que ele é perfeito, não acerta todas, longe disso. E estava muito pressionado, não só pela derrota no derby, mas pela forma como o Palmeiras atuou na ida. Ele ajusta isso, não colocando o Rony sendo esse cara do... Se a gente for olhar o Palmeiras escalado para hoje, em teoria ele parece até mais defensivo. Na prática ele tinha escape com Dudu e Rony por dentro. E ele perdeu esse escape na ida. Ele não tinha a mesma estrutura, ele não parecia tão defensivo, mas ele não conseguiu confrontar o Atlético tendo algum tipo de saída, né, para incomodar, acelerando no contra-ataque. Hoje não, hoje bem ou mal, com a linha de 5, com o Marcos... E ele, não é que ele tenha arriscado, mas ele assumiu o Marcos Rocha batendo de frente com a Arana nesse corredor, né? Claro que dando amplitude na sua linha de defesa, tirando esse espaço do jogo nos corredores do Galo. E vai dizer que é uma linha de 5 com 2 volantes à frente, né, Rafa? Sim, sem dúvida. Por mais que o Felipe Melo tem passe, e o Danilo também qualifica a saída, então você equilibra. O que eu acho é que pelo menos ele deu a oportunidade do Palmeiras de gerar um pouco mais de profundidade, um pouco mais de agressão à linha de defesa do Atlético. E se você olhar o primeiro tempo, o Palmeiras não foi pressionado. Por mais que você tenha ambiente de semifinal, torcida presente, um adversário que vai ser ofensivo, o Palmeiras não foi amassado. Teve uma reta final ali com um pouco mais de finalizações do Atlético. Mas o princípio do jogo, que você imaginaria aquele Galo doido, frenético, indo para cima, o Palmeiras não aconteceu, bem. Então acho que já foi uma leitura boa do Abel nesse sentido. E acho que bem ou mal, ele traz mais soluções como equipe, mais soluções coletivas para o Palmeiras. E do outro lado é aquele debate que a gente tem aqui bastante, que talvez passe um pouco por gosto também. E aí não é gosto de se joga ofensivamente, se joga defensivamente, mas é acreditar que o jogo coletivo ele é mais do que a soma dos 11 caras em campo.
Não é que exista ausência de critérios, de conceitos, de tática, nada disso. Mas é que são mais pobres e o jogo fica mais a cargo da bagagem que o jogador constrói. Por isso que o Pedrinho fala de uma linha que cada zagueiro reage de uma forma num determinado lance. Isso não pode acontecer. E se acontece, é porque se permite que seja assim. E os trabalhos no Brasil geralmente seguem esse caminho. Passa por várias questões. Passa pela formação do jogador, passa pelo calendário, pela falta de tempo de treino, falta de tempo de descanso, excesso de jogos, pressão e mudanças constantes no comando. O treinador, bem ou mal, e isso aqui pode parecer uma defesa exagerada, ele vai se adaptando ao meio, ao contexto. E tem treinadores que, de certa forma, eles são alheios a isso. O Abel é um cara alheio a isso. Se der zebra, se todo mundo fala, não presta, caísse hoje, tá fora, ele pega a mala dele e volta para Portugal para trabalhar. Mas claramente ele estava incomodado com alguma coisa, porque a imagem que a gente viu no final do jogo deixa claro que ele não estava assim, se perder, se eu vou embora e tal. Tempo. Ele já manda indireta para a diretoria, ele manda indireta para jogador, ele manda indireta para imprensa. Quem critica. É claro, ele se posiciona, não estou dizendo que não se posicione, mas eu acho que ele é... Como cada um dentro do seu tipo, do seu jeito de pensar futebol. Ele, Vojvoda, o Sampaoli veio aqui e voltou. O Roland passou, pegou as coisas quando foram na casa dele lá e foi embora também. Esses caras, eles têm menos arestas, assim, pra parar. Se der errado, o cara fica a mula dele e vai fazer coisa em outro lugar, entendeu? Vai trabalhar onde ele é bem aceito. O treinador no futebol brasileiro, ele vai se adaptando ao contexto. E aí ele acaba abrindo mão de certas convicções para sobreviver. O que, na verdade, acaba sendo ruim, né, Pedrinho? Sem dúvida. Diniz, eu acho assim, o Rafa é sempre muito cirúrgico. O que eu acho que incomoda os treinadores, né, que a gente sabe que tem um conceito, uma ideia legal por trás, é que não se discute o que acontece no jogo, se discute a fase dele. Isso é que irrita. O que estava se falando do Abel é se ele iria cair ou não, sabe? A gente não discute a ideia de jogo do cara, a gente não discute onde são as falhas do cara, onde são as coisas boas, positivas, aonde ele poderia fazer ajustes. A gente vai triturando treinador atrás de treinador. Olha, parece que eu defendo todos os treinadores. Eu não defendo o treinador, eu defendo ideias que eu praticamente simpatizo muito, né? Tenho preferência por algumas, né? Tem outras que eu não tenho preferência, mas eu sei que tem alguma coisa por trás. Aquilo que eu acho que é meio vazio, eu não vou ficar batendo o martelo, batendo cabeça, defendendo coisa que eu não acredito. Assim, o Abel não é o futebol que eu admiro, mas a ideia dele é muito clara e ele faz isso com perfeição com o que ele quer. Eu acho que não é compatível o jeito que ele joga com característica do elenco que ele tem. Agora, dentro do que ele propõe como modelo de jogo que ele acredita, na maioria das vezes ele corresponde bem. E a gente aqui escolhe quem a gente vai aplaudir, quem a gente vai botar no pedestal, de repente com os mesmos resultados. A gente bateu palma aqui durante anos para treinadores que foram campeões da Libertadores sem conteúdo nenhum. E fala até hoje que são treinadores maravilhosos. E me desculpe, não são. Na minha concepção, não são. E o Abel vai para a segunda final consecutiva de Libertadores, entendeu? E a gente, em vez de discutir o modelo, a gente está falando se o cara vai cair ou não. É lógico que o cara está irritado. E o cara quer receber uma pergunta na coletiva ou em qualquer outro lugar sobre o que aconteceu no jogo. Falar, você desceu com a linha de 5 por causa disso, você congestionou o meio pelas infiltrações, você imaginou que o Veron pudesse te dar a velocidade que, de repente, o Rony já estava encaixado na marcação. Sei lá, o cara quer ouvir isso. Ele quer ser questionado taticamente. Ele não quer ser questionado assim, Abel, se você for eliminado na terça-feira pro Atlético, você acha que você cai? Claro que o cara vai ficar chateado, cara. E a gente triturou o Sampaoli, triturou o Rogério Ceni, triturou o Fernando Diniz e vai triturando, porque é mais fácil triturar do que tentar entender e estudar o que é o modelo de jogo do cara. O que dizem aqui é a máquina de moer, né, do futebol brasileiro. Agora, 2 números, né, de Palmeiras e Atlético chamam muito a atenção. O Atlético perdeu hoje uma invencibilidade que durava já 12 jogos. Não perdeu, empatou o jogo. É verdade, não perdeu. Você tem razão, você vê como... Foi eliminado. Ou seja, continua invicto, é verdade. Permaneceram, mas ele seria ruim para o Atlético nesse caso. Exato. O Atlético, então, se mantém invicto, né? Já são 13 jogos de invencibilidade. O Palmeiras chegou hoje a 15 partidas sem perder fora de casa na Libertadores. Impressionante.
na Libertadores, o campeonato mais difícil da América do Sul. O Palmeiras não perde um jogo fora de casa há 15 jogos. Isso Ou vai seja, além do Abel. Isso exato. ainda, a última derrota foi do Filipão? São Lourenço. São Lourenço na Libertadores de 2019, na fase de grupos. Ou seja, é muito tempo sem perder. E tenho a impressão, claro que o Abel está no segundo campeonato brasileiro dele, apenas. Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.